E eu não tinha pensado ainda na voz que o autor dá para a personagem feminina na sua história. E aí Machado de Assis pode ajudar a gente a entender isso um pouco melhor. Eu li um texto da Renata Albuquerque chamado Senhoras de Si, em que ela aborda a relação e o tratamento que o Machado de Assis faz com as personagens femininas dele em alguns contos. Então, aproveitando esse mês, que é um mês que a gente fala muito no Dia Internacional da Mulher, da questão da mulher, muita programação diferente, eu pensei em fazer um olhar que eu não tinha feito antes, pensar as personagens do Machado de Assis em 6 contos e depois vir aqui em outro vídeo pra gente conversar sobre eles. O texto da Renata me fez pensar sobre alguns aspectos, como o tempo de fala das personagens femininas numa determinada história, num determinado texto. E o que mais interessante, que eu nunca tinha pensado, é a questão do discurso direto e do discurso indireto. Eu me lembrei da época de escola e eu comecei a ver realmente o narrador da história que a gente está lendo, e é um convite para você pensar nisso também. O narrador contar que uma personagem, qualquer personagem, falou alguma coisa, é diferente de colocar o travessão ou as aspas e fazer essa personagem falar. É como você tentar falar que aquela música é legal porque ela tem isso, porque ela tem aquilo, porque quando a banda toca e você ouvir a música diretamente da banda. Eu exagerei um pouquinho de propósito. Então, alguns aspectos assim, como o Machado de Assis vai colocar nesses 6 contos, um deles eu já li, os outros 5 eu não li ainda, mas o que eu li eu vou reler, é o seguinte: a mulher que vai ter uma voz maior, né? Considerando que o Machado de Assis escreveu no século XIX, aqui, especialmente no Brasil, a gente não tinha histórias na literatura que dava esse discurso direto para a mulher. O Machado de Assis também tira aquela concepção da mulher frágil, doce, pura e obediente. Então ele traz um certo poder para essa mulher, às vezes porque ela sabe um segredo ou porque ela pode persuadir alguém a conseguir alguma coisa que a história vai adiante. Então, a voz que o Machado de Assis propõe para essas personagens femininas desses contos, que a gente vai ler para ter nossas próprias impressões, é uma voz em que o que a personagem vai dizer naquele conto vai movimentar a história. O que antes na literatura aqui no Brasil, essa voz ela chegava num discurso indireto, em que o narrador dizia que aquela mulher pensava aquilo ou isso, e também aquela personagem se calava, ou aquilo que era dito por ela não fazia a história evoluir, não fazia parte do enredo para que a história avançasse. A gente vai ter isso modificado aqui. Então vocês topam fazer isso comigo? Então os contos que a gente vai ler são A Mulher de Preto, O Segredo de Augusta, Linha Reta e Linha Curva, A Parasita Azul, Ernesto e Tal e O Relógio de Ouro. O Relógio de Ouro foi o único que eu já li, mas eu quero ler de novo. E vai ser tranquilo porque as obras do Machado de Assis já estão no domínio público. Então esses contos vão estar em 2 livros, que são o Contos Fluminenses e o Histórias da Meia-Noite. Eu vou deixar o link que eu obtive essas obras aqui embaixo. E só pra gente ter uma ideia, no Contos Fluminenses a gente vai ter A Mulher de Preto, O Segredo de Augusta e Linha Reta, Linha Curva. Os demais, eles estão no Histórias da Meia-Noite. E depois, mais pra frente, eu prometo vir aqui pra falar desses contos. Aí vai depender do que eu vou perceber nesses contos, porque se eles forem relevantes eu posso falar até de um conto, ou 3 contos, ou todos os contos num vídeo só. Até lá!